Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos à nossa recapitulação da lição da Escola Sabatina. Você é o nosso convidado especial, nós fazemos essa transmissão aqui especialmente para você que nos acompanha através da internet. Pegue a sua Bíblia para juntos fazermos o estudo baseado na Palavra de Deus, tá bom? Hoje nós iremos fazer a lição número 2, que tem o título A Mensagem da Cruz. Que lição maravilhosa essa lição desse trimestre, na verdade? Nós estamos estudando aí 1º e 2º Coríntios, esses dois livros que Paulo escreveu, que traz assim uma riqueza de bênção para nós. Muitos ensinamentos, muita coisa que vai nos ajudar na nossa caminhada cristã. Então, pegue sua Bíblia para juntos fazermos o estudo dessa lição. E hoje, para a nossa recapitulação, nós temos a presença do querido irmão Wagner. Muito bom estar com vocês mais uma semana, que vocês possam estar com a Bíblia de vocês, a lição quem tiver também, para a gente poder ir acompanhando e recapitulando ela, né? Exatamente, querido irmão Messias. Olá, feliz sábado. Estamos aqui para a gente discorrer um tema tão importante para nós aqui da Mensagem da Cruz, e todos sejam bem-vindos aí, dê o seu like e compartilhe a nossa transmissão. Muito bem. E hoje nós temos um convidado especial, nosso querido pastor Geovan. Né, pastor? Ok, bom dia a todos vocês aqui da bancada e os nossos irmãos e amigos que estarão acompanhando a cada um de nós aqui nesses comentários, né, dessa lição, e que a gente reforce cada dia essa mensagem especial que é a mensagem da cruz. Muito bem. Já pegou sua Bíblia? Abra em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Esse é o verso da semana, o verso para memorizar. Enquanto você abre, eu gostaria que o pastor Geovan fizesse uma oração, pedindo que o Espírito Santo conduza aqui o nosso estudo, prepare a nossa mente, nosso coração para receber a palavra de Deus. Então vamos falar com Deus. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso que estás nos céus, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus e o nosso Salvador. Obrigado também por algo extraordinário que o Senhor fez por nós, que foi a cruz do Calvário, ofertando, através de Jesus Cristo, perdão, redenção e restauração. Amém. Agora que vamos estudar um pouco mais esse assunto, Senhor, fale ao nosso coração, que Teu Santo Espírito de fato seja o professor, e não só nós que estamos aqui, mas todos os nossos amigos, irmãos que estão acompanhando, que possam receber esse ensinamento do nosso professor, o Espírito Santo. Amém. Fala conosco, mais uma vez eu te rogo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. 1 Coríntios 1, 18. Você lê para a gente, Wagner? Na versão da lição diz bem assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Muito bem. Realmente, a mensagem da cruz, não é, Messias? Parece assim algo... Na verdade, Cícero, aqui na introdução da lição, é dito que Cícero, que era um escritor e orador romano, e se não me engano, acho que ele era advogado também, né? Ele havia dito aos romanos que mantivesse fora do seu pensamento a ideia da tortura na cruz. Para eles era algo repugnante. E, de fato, a cruz era algo repugnante. Mas nós vamos ver que a cruz, agora, ela traz uma mensagem de salvação, não é isso? Aquilo que era... A gente vai ver que a lógica humana, ela vai ao contrário da lógica de Deus, não é isso? Justamente o que a gente pode perceber aqui nessa parte aqui de sábado aqui, sobre a concepção humana e também a lógica de Deus, porque estamos tratando aqui de salvação, não é? Paulo, em algum momento aqui na carta, ele fala bem assim, né, que a mensagem da cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, era uma mensagem impopular, uma mensagem assim difícil de aceitar. E essa era a mensagem que Paulo ia trazer para aquele povo ali de Coríntio, não é? E aqui na lição fala assim: a cruz é a resposta de Paulo para os problemas de Corinto. Eu não digo apenas para o problema de Corinto, mas para o problema da humanidade. A humanidade mergulhada em pecado, ela precisava de algo fora dela, algo que ela era incapaz de atingir, que só poderia vir de quem? De Deus. Então, é isso, né? E também aqui... percebe-se, Paulo estava tão apreensivo com isso que após a saudação aqui que a gente vai ver, esse foi o primeiro tema que abordou. A mensagem da cruz, a mensagem para nós, não apenas para o tempo de Paulo, mas para nós que vivemos no tempo do fim, e ela é muito relevante a gente entender o que essa mensagem tem para nós nos nossos dias. Muito bem. É isso mesmo, né, pastor Giovanni? A gente percebe que essa mensagem da cruz, ela escandalizava tanto o judeu quanto o grego, né? Porque a ideia que eles tinham de cruz era algo totalmente inconcebível, porém, o nosso Salvador veio e morreu na cruz e trouxe uma mensagem agora de poder de salvação, não é isso? Sim, na verdade, a cruz era um instrumento de tortura, de vergonha, de decepção. Imagine um familiar que foi crucificado. Ele estaria exposto, as pessoas tinham vergonha
porque o familiar estava ali naquela situação. E agora, diante dessa realidade que era a cruz, tanto para judeu quanto para grego, e principalmente o judeu tinha mais aversão por conta de que os gregos inventaram e os romanos usavam como um instrumento de punição, e era um poder torturador e também impostor, porque eles não estavam livres, eles eram praticamente dominados 100% pelos romanos. Então agora Paulo vem com uma mensagem diante desse cenário negativo da cruz e diz que é o poder de Deus. Aí nós vemos aí que era muito difícil para a concepção deles da cruz entender como ela seria o poder. Nós temos também um outro ponto interessante diante de tudo isso, é que esse pensamento grego era que o indivíduo, ele mesmo operava as suas vitórias, ele era o seu braço forte. Agora a cruz, um instrumento totalmente negativo, além de ser o poder de Deus, era também o poder de salvação. Então isso chocava não só o judeu, o grego e todos os outros daquele tempo. Trazendo para os nossos dias, talvez as pessoas hoje não olhem para a cruz como olhavam os judeus e os gregos, e a cruz já não tem mais o mesmo significado. Entretanto, elas não conseguem ainda perceber que a cruz não é simplesmente um lugar em que Jesus morreu, um instrumento usado para demonstração para todo o universo o amor de Deus, ofertando o seu Filho. Então ela passa a ser um poder através de tudo isso aqui que eu acabei de dizer para vocês. Muito bem, é isso mesmo, pastor. E mostra pra gente, né, Wagner, que agora a cruz não é, como o pastor bem falou, a cruz não é uma imagem, uma mensagem de poder de Deus e salvação, não só para nós humanos, mas essa mensagem também vai para os anjos, né, que os anjos, eles contemplaram o seu mestre, o seu Criador também sendo morto naquela cruz. Não que os anjos precisam de salvação, mas nós precisamos, mas essa mensagem chega até eles também, né? Exato, com certeza. E assim, Fábio, chegou de tal forma também não só para eles, mas para todo o universo, demonstrando de que o ato da redenção ali, né, ela foi cumprida, né? Ela foi cumprida pelo ser que foi um criador. Um ser que até hoje ele está no corpo de ser humano, porque ele morreu como ser humano. Ele morreu e ressuscitou no corpo físico, né? No corpo físico, né? E assim, eu falando da cruz, eu paro para perceber como durante o decorrer de tantos séculos o pensamento sobre a cruz ele foi se modelando, né? Ele foi se estruturando para o que temos hoje. Porque hoje, quando falamos de cruz, depois de países terem sido catequizados, depois de países terem sido evangelizados, tanto por católicos como por protestantes, né? Percebemos que houve uma certa transformação do que é o pensamento sobre a morte na cruz do que era realmente naquele tempo. Porque se você... basicamente, os romanos eles eram excepcionais nas torturas. Eles eram incríveis. Não chego ao quanto eram os assírios, né? Mas eles eram incríveis no que se diz respeito à tortura. Porque existiam não só esse tipo de cruz que nós conhecemos hoje, mas existem outros tipos de cruz. Sim, né? sim. Existem outros tipos de tortura. Lembrando que a cruz não era um objeto para a pena de morte. Era um objeto de tortura, né? Basicamente de tortura. Que consequentemente levava à morte. As consequências dela levavam à morte, né? E aí, assim, eram colocados cães para poder comer a pessoa viva e vários outros tipos. O de Jesus não foi dessa forma. Mas muitos questionam com o passar do tempo sobre a morte de Cristo na cruz, porque na verdade não tem nenhum corpo inteiro de uma pessoa que foi crucificada, né? Basicamente. Isso. Nós temos aí uma descoberta, ou se não me engano, duas, de um fragmento de osso. Isso, fragmento de osso do calcanhar que ainda estava com o cravo, né? Porém, assim, aí as pessoas questionam por que não existe corpos de pessoas que foram crucificadas. Basicamente porque o crucificado ele não tinha direito nem à sepultura. Eram largados ao tempo, né? Eram levados para campos onde eram despejados seus corpos. Então, basicamente, não se tinha, né? Não se tinha na história. E depois de mortos, eles eram retirados da cruz, né? Por isso que não ficava... Isso, não ficavam. Então, assim, houve todas essas questões. E aí, mas... como bem temos, né, o grande historiador do primeiro século, chamado Flávio Josefo, ele deixou em seus escritos a história de Jesus Cristo, que realmente ele foi morto na cruz e que seus discípulos o seguiram até o fim, né? Então, assim, percebemos que essa mensagem da cruz, ela realmente é uma mensagem muito incrível e verdadeira. Ela vem trazer para nós não só o significado que eram para eles naquele tempo de vergonha, mas que desde aquele tempo foi pregado por Paulo e é para nós hoje um símbolo de grande vitória, né? Isso mesmo.
E dentro disso daí, o fato de não ter descoberta de corpos não invalida exatamente. o ensinamento bíblico. E como você mesmo colocou, ainda que houvesse descoberta de corpos, não teria como descobrir o de Jesus, porque ele ressuscitou, né? O poder romano sobre os judeus gerava essa ojeriza, essa aversão à cruz também. Mas, por outro lado, nós vemos que a pessoa que estava na cruz, ela era uma pessoa totalmente incapaz. Ela não podia fazer nada, ela estava ali ou amarrada ou pregada com pregos mesmo. Então, ela estava totalmente impotente. E aí, baseado na mensagem de Paulo, essa aparente impotência é que torna o poder. Então, isso passa a ser loucura, acreditar nisso. Então, hoje, continua também que um homem que morreu em favor dos seus, né, como oferta de Deus, ele possa fazer alguma coisa, sendo que ele não se livrou da própria cruz. Mas era plano que ele permanecesse até o fim e cumprisse toda a profecia bíblica. Então, ele morreu, foi sepultado, e o interessante é que você fala sobre alguns provavelmente foram sepultados, porque os familiares tinham uma certa vergonha, então deixavam lá, até mesmo para que os outros não percebessem, porque muitos eram também malfeitores, e aí se ele fosse reivindicar o corpo, ele podia também até sofrer uma repressão. E no caso de Jesus, ele teve o José de Arimateia e Nicodemos fazem uma solicitação, e aí eles conseguem fazer o sepultamento de Jesus. Então tem esse registro. Agora, baseado nessa impotência, é que Deus manifesta o seu poder. Então, a gente vai ver no decorrer da lição, a concepção humana é muito daquilo que ele vê. E muitas vezes nem do que vê. É uma lógica baseada na cabeça de cada um. E a de Deus ultrapassa tudo isso, porque vai além do que o homem vê e do que ele compreende. Então, esse é o poder de Deus manifestado através da cruz para a restauração. E quando esse poder é manifestado na vida minha e sua, de todos nós passamos a compreender. Porque esse poder começa a provocar uma restauração. E aí a gente entende o plano de Deus. Entendeu? Exatamente. E na lição de domingo fala sobre o Evangelho da Cruz. O Evangelho é a boa notícia, né? A boa nova. E qual mensagem, Messias? Qual é a boa nova da cruz? O pastor mencionou aqui, quase que ele resumiu essa mensagem para nós. Pois é, a mensagem da cruz, o Evangelho da cruz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A lição começa falando assim que Paulo afirma que a mensagem da cruz é o poder de Deus para nós, para a nossa salvação. Não surpreende que Jesus, este crucificado, estivesse no centro da pregação, quer dizer, a pregação, o evangelho, não é central, uma pessoa chamada Jesus Cristo, que foi morto numa cruz, né? Então, ele é o centro, ele é aquele que, né? Ele mesmo falou, né, que quando ele fosse levantado, atrairia todos a ele, né? Ele fez essa declaração impressionante. E aqui em 1 Coríntios 1, verso 18, diz assim, a palavra de Deus, falando sobre a mensagem da cruz, ou o evangelho da cruz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito. Aí Paulo se utiliza lá de Isaías e fala assim: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. E no verso 21 diz assim: visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas para nós, pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a loucura dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Incrível aqui o que Paulo declarou aqui, né? Paulo contrasta a loucura humana com a sabedoria de Deus. A sabedoria humana não pode nos salvar. A sabedoria humana em si mesmo, ela é totalmente ineficiente para a nossa salvação. Mas a loucura de Deus nos salva, né? Essa ideia de um Deus se tornar um ser humano e morrer pelo ser humano, para salvar o ser humano, e depois ressuscitar, isso aí era coisa impensável, mas Deus é tremendo. Ele faz sempre as coisas que fogem da lógica humana. Foge da lógica humana. O ser humano, a lógica do ser humano é uma lógica contaminada pelo pecado. Sim. Deus não. Limitada, né?
né? Então, Deus é maravilhoso e a lição continua falando assim: a cruz tem o poder de revelar o pior do ser humano e o melhor de Deus. O pior do ser humano, né, pastor Gilvan, que é humilhar os outros. A cruz era um instrumento de humilhação total ali, de total humilhação da pessoa. Então, eles usavam instrumento, não é, de humilhação para humilhar a pessoa ali o máximo possível, não é? Mas Deus, não é, ele pegou esse pior do ser humano, que é esse lado maldoso, esse lado assim de querer assim, né? Cruel, né? De crueldade, né? Pegou esse lado aí e fez o quê? Salvação. Nos salvou. Porque o filho dele foi humilhado naquela cruz. Na verdade, nos salvando, né, pastor? Messias, a cruz revela o pior do ser humano porque quando Jesus morre, ele morre pelos pecados, né? Sim. Além de tudo isso que a cruz representava naquele tempo ali, ele morreu pelos pecados. Então, quando você pensa nos seus pecados, e cada um deveria pensar, Jesus morreu para nos libertar. Sim. Totalmente dos nossos pecados. Então, nós vemos ali, quando Jesus morre, é o pecado da humanidade, porque interessante que a cruz também é um instrumento de salvação, mas também de perdição, né? Que a gente vai ver a loucura dos perdidos aí, né? Paulo falando. Então, ele morre de forma justa, eu diria assim, de forma justa não, corrigindo. Injusto, morrendo por causa dos injustos. E que injustiça é essa? Os pecados, nossos pecados. Então, quando você olha para o que Jesus fez na cruz, você está olhando para o que o pecado fez com o ser humano. Então, é um instrumento de salvação para aqueles que olham e aceitam. E vai ser um instrumento de perdição, porque aqueles que não aceitaram... vão se perder. Totalmente. Inevitavelmente. Isso mesmo. Quando nós paramos para analisar na questão de toda essa veracidade e dessa loucura, eu vejo ainda que vai ainda muito além, né? Porque falamos de um Cristo morto em um objeto de tortura que era completamente vergonhoso e era loucura para aqueles que acreditavam, como também o Evangelho, Cristo apareceu ressuscitado para a primeira pessoa, uma mulher. Então isso não tinha cabimento naquele período, naquele contexto, naquelas sociedades daquela época, acreditar em tais coisas. Quando Paulo ele começa a falar em Corinto, paramos para perceber que para eles se tornaram loucura porque os deuses para eles não morriam. Não tinham condições de morrer. Eram deuses como hoje os super-heróis, né? Exato, super-heróis. Tinham dezenas de mitologias, né? E aí os deuses eles tinham prazer na concepção deles, daquela época, grega, romana. Os deuses eles tinham prazer no sofrimento humano. Eles tinham prazer naquilo tudo que era impuro, né? No ponto de vista judaico, início cristão ali. Então, aquela não tinha como caber na mente daqueles sábios, porque Paulo ele foi para Corinto, foi para Atenas, como falamos a semana passada, e isso para eles não tinham como conceber. É por isso que Deus ele fala bem aqui, porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, no versículo 22 do capítulo 1, né? Os judeus, como eu estava lendo aqui, porque os judeus, no 22, né? Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto como judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria. É por isso. Então é nesse entendimento que as coisas começaram a se encaixar com o passar do tempo. As pessoas começaram a perceber que ele não só morreu, ele ressuscitou. E centenas de pessoas foram testemunhas disso, né? E aí vemos também o seguinte, o judeu, ele tinha dificuldade de assimilar a cruz, os judeus contemporâneos de Jesus. Exato. Porque havia uma profecia que Jesus iria ser pendurado no madeiro. Então, se eles estivessem realmente conectados com a palavra de Deus, não seria loucura. Não seria loucura. Não seria. O judeu, ele sabia do que Deus pretendia fazer, só tinham dificuldade. E os judeus contemporâneos de Jesus, eles eram muito legalistas. Então, o que é o legalismo? Exigir uma obediência extrema para que o ser humano possa alcançar alguma graça. Esse Deus da cruz é um Deus que se oferece na cruz para morrer em favor dos homens que não conseguem ser obedientes. Porque só seremos obedientes depois da cruz, mediante a graça ofertada na cruz. A obediência sem a cruz, sem a graça, ela não faz nada pelo homem, que era a obediência exigida pelo judeu. Já o grego, nessa mitologia toda e nesses ensinos, nessa sabedoria grega, os deuses exigiam sacrifícios humanos. Esse Deus se oferece em sacrifício para salvar o humano. Então você vai ver aí um paradoxo, mais do que um paradoxo, né? Um contraste absoluto dessas crenças.
um judeu que se desvia do conhecimento e um grego que não acreditava em um Deus que morresse em favor do homem, mas um Deus que exigisse. E hoje, infelizmente, nós temos isso também, porque as pessoas querem obter a salvação a partir de oferendas, a partir de sacrifícios que elas façam, de penitências, e a partir de algo assim que leve até o sofrimento. E isso são diversas religiões, como, por exemplo, pessoas que passam em uma filosofia oriental aí do karma, entendeu? Que a pessoa passa por várias vidas sofrendo para poder se purificar. Nós temos, dentro da própria religião cristã, pessoas que precisam fazer certas cerimônias para que Deus possa atendê-lo. Ou seja, a cruz não conseguiu alcançar, né, esse objetivo. A cruz de Cristo se torna loucura, porque ela está dizendo, eu fiz por você, filho. Né? Eu já fiz por você. Então isso se torna loucura porque as pessoas querem fazer. Não, eu já fiz por você. Me lembra uma história que eu li há um certo tempo atrás, para facilitar a compreensão dessa graça, de uma senhora e um carroceiro. A senhora estava andando numa estradinha de chão para ir para o Ribeirão para lavar roupa e ela estava com uma trouxa de roupa na cabeça. O carroceiro passou e ofereceu carona. Estou indo lá para o Ribeirão. Ela disse, tá bom. Ela foi, sentou atrás na carroça e aí quando chegou na metade do caminho ele olhou para trás e percebeu que ela ainda estava com a trouxa de roupa na cabeça. Aí ele falou, escuta, eu dei a carona para aliviar o seu fardo. Ou seja, Jesus morreu para aliviar o nosso fardo. Então, a loucura humana é carregar um fardo. Enquanto ela não carrega esse fardo, infelizmente essa ideia está permeada aí em alguns ensinamentos cristãos também. Por quê? Porque eu tenho que fazer alguma coisa. Não, Jesus morreu exatamente para aliviar o meu fardo, que é o pecado. Isso é loucura. Não, eu tenho que pagar. Quanto é isso daí? Eu tenho que... Não, de graça eu não aceito. Isso é loucura para os que se perdem, né? É o orgulho humano. É loucura para os que se perdem. Muito bem, é isso mesmo. Interessante que a sabedoria humana, como o Messias falou, não consegue nos levar à salvação. Pelo contrário, ela muitas vezes nos impede de chegar à salvação. Os judeus daquela época contemporânea de Cristo, eles não aceitaram, a maioria, né, não aceitaram Jesus como Messias, porque eles não aceitavam um Messias que fosse, a Bíblia já dizia, né, maldito aquele que seja pendurado no madeiro. Então, um Cristo que seja no madeiro seria uma maldição para eles. Eles não aceitavam. Mas existia, como o pastor falou, profecias que dizia que o Cristo teria que passar por aquilo. Eles não aceitaram. Os gregos, Paulo disse que os gregos não se ocupavam, na verdade quem diz é Lucas, né, de outra coisa senão ouvir e falar novidades. As novidades. Então, era a sabedoria dos gregos, os filósofos, né? E aí, quando Cristo, alguns gregos foi ter com os discípulos querendo falar com Cristo. E aí Cristo diz assim, os discípulos, mestre, tem uns gregos querendo falar contigo. Ele fala, é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Então, aquele instrumento de vergonha, de humilhação, de tortura, que era aos olhos dos homens, dos filósofos e dos judeus, para Cristo era a glória, para Deus era a glória, porque morrendo naquela cruz, ele estaria trazendo salvação para toda a humanidade. Então, olha o poder de Deus. Olha como Deus vai no inverso, né, da lógica humana. Deus é maravilhoso. Outro detalhe na cruz também, desculpe. Não, Fica à vontade, pessoal. É que a cruz é algo muito simples. E as filosofias, as sabedorias humanas e as filosofias modernas também, elas são vãs. E até religiosas e cristãs também, elas tentam complicar o simples. A mensagem da cruz é o poder de Deus para a salvação do homem, ponto. Só que essas filosofias, e até dentro das teologias diversas, algo simples, tentam complicar. E complica como? Dentro de filosofias. E quando eu era adolescente, eu não sei se a expressão hoje, às vezes as pessoas que gostavam de falar muito, aí outros dizem assim, já vem falando filosofar. Né? Então, às vezes, filosofar nas ideias da sabedoria humana é somente palavras, entendeu? E o que Deus quer transmitir para o homem é algo simples. Simples. A cruz, ou aquele instrumento em que Jesus morreu, foi o meio de Deus mostrar o poder do Evangelho da salvação. Esse Evangelho, essa mensagem, que é demonstrada de forma simples, mas extraordinária, porque é baseada em um amor, que está em São João 3,16. Deus amou o mundo de tamanha maneira que entregou seu Filho na cruz para salvar aqueles que creem. E aí vem. Se eu continuar filosofando, eu vou ficar perdido na minha filosofia e não vou crer. E não vai se salvar. Entendeu? Algo muito simples. E também tem uma coisa, da mesma forma, pastor, sabe? Quando nós pejorizamos determinados tipos de comportamento, tanto para os fariseus daquela época, como para os gregos também anteriores, né, que
A filosofia, como nós temos conhecida, né, ela é bem anterior, né, cerca de 500 anos antes de Cristo. Mas só que quando nós paramos para analisar, cada contexto, cada época, ela tem um contexto. E cada povo, ela tinha ela tinha a sua filosofia. Temos a filosofia chinesa, temos a filosofia grega, os romanos adaptaram, pegaram dela. Temos a própria filosofia judaica, que Salomão ele foi um grande sábio. A filosofia são os amigos da sabedoria. Então, ele quer sabedoria maior do que o próprio Provérbios, Eclesiastes. Isso daí já é bem anterior até os próprios filósofos gregos, né? E hoje está na moda, né, o tal do estoicismo. Temos Marco Aurélio, que foi um grande imperador, um grande sábio, né? E desde até o próprio escravo Epiteto, ele mesmo sendo escravo, era um grande sábio. Então, assim, quando nós paramos para perceber, eu vejo que foi a falta de sabedoria, a falta da amizade com a sabedoria que fizeram os judeus daquela época eles se perderem nas próprias profecias bíblicas. Porque se eles realmente fossem amigos da sabedoria, como dos profetas, eles não teriam colocado o seu próprio orgulho, porque a religião, naquela época, a religião judaica, ela foi infectada pelo orgulho dos seus próprios líderes. Né? O orgulho dos judeus, dos fariseus, dos saduceus daquela época. Os saduceus acreditavam em um pouco de espiritismo, né? Eles eram meio místicos, até hoje, como temos aí um ramo místico do judaísmo, que a gente vai falar qual é. Mas, se nós entendemos, foi a falta de sabedoria que fizeram eles se perder. E o próprio Paulo, ele fala isso. Loucura para os judeus, né? Escândalo para os judeus. Então, isso se tornou escândalo porque não satisfazia o ego deles próprios naquela época, porque eles queriam um Messias, né? Eles queriam um Mashiach, político, revolucionário. E é tanto que na própria revolução de Bar Kokhba, Akiva, se eu não me engano, o Rabino Akiva, ele colocou ele como o próprio Messias, né? O revolucionário, e foi destruído pela própria Roma. Então, assim, todos depois de Cristo caíram, e antes de Cristo também. E assim, percebemos que foi a falta dessa sabedoria, dessa amizade com a sabedoria, desse envolvimento realmente com Deus, e deixando esse partidarismo de lado, fizeram com que não aceitassem que Cristo ele realmente era o verdadeiro Messias. Eu acho que um ponto, Messias, vou pegar aqui dentro da linha dele, eu não diria a falta, mas é a migração. Porque quando você cita Provérbios, Eclesiastes, são livros considerados de sabedoria, mas ali nós temos a sabedoria divina, escrita por homens. Aí você citou a sabedoria chinesa e muitas outras. São sabedorias humanas, exclusivamente humanas. Então, o que acontece com esses judeus do tempo de Jesus é que eles saem da sabedoria divina para a sabedoria deles próprios. Então, quando eu e você estamos dependendo da nossa própria sabedoria, nós estamos em perigo. Porque a nossa própria sabedoria vê o que nós queremos ver. A sabedoria divina vê o que Deus tem para nós vermos. Então, por exemplo, hoje nós temos teologias diversas, escolas diversas de teologias, ramos diversos. Eu gosto muito de ler. Na minha biblioteca eu não tenho muitos livros, são um pouco mais de 1000 livros. E cheguei à conclusão de que eu li muito, mas li todos os livros. Às vezes as pessoas chegam na minha biblioteca e perguntam: leu tudo? Eu tenho que responder isso a todos, né? Eu comprei o livro porque eu leio, né? Eu gosto de ler. Resumindo, li muito, mas o único livro que tem a sabedoria que eu preciso é a Bíblia, de todos que eu tenho. De todos, mais de 1000 livros. Isso físico, sem contar os digitais. Então, foi o que aconteceu. Eles tinham a palavra e se apartaram da palavra. A palavra é a sabedoria de Deus. E depois eles seguiram as teologias deles, porque você vai estudar isso, você citou alguns, você vai estudar que muitos, naquele tempo eles não se consideravam, e hoje podemos dizer assim, que eram estudiosos, teólogos, há teólogos que nem acreditam em Deus, pra você ter uma ideia. Por quê? Porque ele foca na sabedoria dele, na capacidade humana. E aí vem a loucura, tanto de judeu quanto de grego, né? Dentro disso daí. Então, amigos da sabedoria é o significado da palavra filosofia. Mas não basta ser amigo da sabedoria, tem que ser amigo da verdadeira sabedoria, que é a divina. Esse é o... Hoje, ainda concluindo aqui, hoje nós estamos num mundo secularizado. As pessoas precisam, você vai dizer, aquela parede é branca, você tem que dar detalhes científicos para a parede branca. Sabedoria humana. Você entendeu? Aí quando você vai trazer uma mensagem bíblica, ela começa a criar uma série de conjecturas, se achando sábia para questionar. Mas a palavra da sabedoria divina é muito simples.
Exatamente. Eu queria aproveitar, Messias, antes de você comentar, deixar um abraço para os irmãos que nos acompanham lá de Itabuna, na Bahia. Opa. Salvador, Bahia. Itabuna, tô aqui. Volta amanhã. Teve alguns irmãos lá de Angola. Muito obrigado pela sua companhia, querido irmão, você de Angola, também lá da Moldávia, na Rússia. É muita satisfação para nós saber que você está nos prestigiando aí. E continue interagindo conosco, participe conosco, compartilhe com seus irmãos, seus amigos, que isso é muito bom. A gente vai estar levando a mensagem de Deus para mais pessoas. Depois, deixa também seu pedido de oração. Depois que terminar aqui, nós iremos nos reunir e orar por cada um de vocês que estão pedindo aí, fazendo seu pedido de oração. Fique à vontade, Messias. Pois é, o pastor Gilvan, parece que ele entrou na minha cabeça e pegou e falou que ele fala justamente essas coisas. Isso mesmo, pastor, o Wagner falou da sabedoria aqui. Isso mesmo. A sabedoria, o povo judeu deixou a sabedoria de Deus de lado. Deixou a sabedoria e foi atrás da sabedoria humana. Por isso que eles rejeitaram a mensagem da cruz de Jesus, por isso que eles rejeitaram. O povo judeu ficou lá em cativeiro, lá em Babilônia, 70 anos. E depois desses 70 anos, eles veio de novo para Jerusalém. Mas só que... No caso Quando da eles- Babilônia foi um pouquinho mais de tempo, né? 70 anos. 70 anos, como eu falei. Mais um pouco, né? Quando eles veio de lá, ele não trouxe apenas os conceitos da religião deles, não. Eles Trouxeram a própria escrita, né? trouxeram, sabe o quê? O cabalismo. Trouxe essa religião cabala. Uma miscigenação de... Sim, isso aí dificultou tudo. E é eles, exatamente e após eles, isso que sim, as coisas começam. E eles começaram a deixar de lado, pastor, Fábio e Wagner, o que Deus tinha falado na palavra dele, deixaram de lado. Criaram o Talmud, que é uma tradição Sim. oral das Escrituras, né? Sim, aí pronto, loucura. Por isso que a mensagem, para eles mesmos, era loucura para os que se perdem, porque todos aqueles que não aceitaram, tanto os judeus da época de Paulo, como os gentios, ou os gregos que sejam, não só da época de Paulo, como agora também, se não aceitar essa mensagem, ficar apegado que você vai fazer coisa para você se salvar, eu sinto dizer a você, meu querido, você vai se perder. Porque a salvação está aqui, ó, na mensagem da cruz. E essa mensagem traz fala de uma pessoa. Na verdade, uma pessoa não. Fala de um Deus que se tornou um ser humano, que morreu no meu e seu lugar para nos dar salvação. Coisa que a sabedoria humana, torno a frisar aqui, não pode nos dar. A sabedoria humana não nos salva. Contudo, entre aspas aqui, a loucura de Deus, a loucura da pregação, é poderosa para nos salvar. E aleluia por isso. E dentro disso daí, as pessoas, elas vão se perder por escolhas dela. Porque Deus oferta a salvação para todos. É tanto que lá em São João 3,16 diz, para todo aquele que nele crê. Então, se você crê, você vai ser salvo. Agora, para você crer, você não precisa de vãs filosofias. Não. Você não precisa de muito conhecimento. E a gente corre o risco de acontecer com os judeus. Eles eram, vamos dizer assim, depositários dos oráculos divinos. E aí eles começaram a modificar um monte de coisa. Hoje nós temos Bíblias diversas, traduções e versões diversas, onde as pessoas não sabem o que elas vão escolher. Então, a gente corre risco, a gente precisa ler a palavra como ela é, entendê-la como ela é, não é um mistério, é um mistério para quem está com a filosofia humana. Mas se você deixar o Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, te guiar, qualquer um pode entender. Então, eu fiz teologia, voltei de novo para estudar, mas não foi isso que me tornou entendedor da Bíblia. Não foi isso. Ali eu tive conhecimentos extras. Você pode ter conhecimentos extras. Agora, a Bíblia não precisa de um teólogo. A Bíblia não precisa de um professor humano. A Bíblia precisa que você deixe o Espírito Santo atuar na sua mente. Para isso você precisa se livrar das vãs filosofias. Então a palavra de Deus é a única sabedoria para a nossa salvação. Muito bem. E sobre sabedoria humana, só rapidinho, para completar aqui, né? O que vem da sabedoria? Sabedoria humana fala que nós somos salvos pelas obras. A sabedoria humana fala que a alma é imortal. A sabedoria humana criou deuses com fisionomia de aves, de quadrúpedes, de animais, né? Por exemplo, né? Voltando aqui, né? Eu jogando aqui para o lado também dos gregos aqui, da mitologia grega, né? Na mitologia grega tinha um ser híbrido chamado Minotauro, que, né, falando aqui de sabedoria, né, sabedoria dos gregos, a gente pode pegar o quê? A mitologia deles, né, que eu acho que eles que eu considero como sabedoria, né? Mas a gente pode tinha esse também, Minotauro aí, né? A gente pode também trazer a sabedoria humana, como você citou, a imortalidade e muitas outras coisas para a atualidade. Por exemplo, quando Deus diz que eu devo ser uma pessoa íntegra em obedecer a Ele, a sabedoria humana vai dizer o contrário. Aí, ó. Quando Deus diz que eu devo amá-lo sobre todas as coisas e ser obediente aos seus mandamentos, a sabedoria humana vai por outro lado. Isso. Por quê?
Porque a sabedoria humana é baseada nos interesses humanos. Humanos. Então, eu quero ficar livre para fazer certas coisas. E aí, a palavra de Deus está dizendo que não é bem desse jeito. Não. E essa liberdade que Deus nos dá é uma liberdade para viver nessa sabedoria. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Na sabedoria da Livres palavra, né? desses apegos humanos. Então, hoje, a mensagem da cruz é para que eu e você, juntos, a gente se entregue a Jesus e deixe Ele guiar a vida da gente. Agora, imagine onde homens e mulheres lutando aí pela emancipação política dos seus estados, países no mundo, não está gostando da corrente política, e cada um lutando. Tudo isso é sabedoria humana. E a sabedoria de Deus é a gente pensar nas coisas de Deus e viver as coisas de Deus. E união. Exatamente. O nosso tempo, infelizmente, já acabou. Realmente tem pouco tempo, né? Temos aí um minutinho para cada um fazer as nossas considerações E nós finais. temos segunda-feira. Não podemos extrapolar esse tempo, porque a programação segue começando com você, vai. Eu digo sempre uma coisa que sempre esteve, desde a sua criação, dentro do íntimo do ser humano ali, né? Da mente do ser humano, o desejo por de alguns se tornarem revolucionários e líderes com base em suas concepções. E é isso que gerou grandes revoluções, grandes famosos líderes aí, né, no mundo, desde a Torre de Babel até então. Então, assim, dentro do cristianismo, por conta do ser humano como ele realmente é, por natureza, desde o pecado, existe tanta diversidade. E essas diversidades, muitas delas não se combinam e a maioria delas não quer dizer que sejam verdadeiras, mas sempre defendendo o ponto de vista de cada um dos seus líderes. E, infelizmente, é dessa forma que ocorre toda essa mistura que temos hoje. Mas o importante, gente, é pegar a Bíblia e ler assim como ela é. Exatamente. Messias. Os judeus, ao invés de se aprofundarem na revelação de Deus, imaginaram ideias humanas e conceitos políticos revolucionários de libertação. Porém, era a cruz que eles precisavam atentar. Caso os judeus acreditassem na cruz, não é? Nesse caso aqui, os judeus, né? Aqui, na pessoa dos judeus, nós, judeus, não fomos libertados dos romanos, como a gente desejava. Nós fomos libertados do pecado para libertar não apenas os romanos, mas todas as gentes, da pior escravidão que existe, a escravidão do pecado. Pastor. Muito bem. Vou concluir baseado na última fala dele. A Bíblia é a palavra de Deus falada a cada um de nós. Leia a Bíblia que você entende a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é a revelação do amor de Deus por mim e por você, para nos libertar dos nossos pecados e das nossas próprias filosofias. Seguindo isso, a gente vai ser conduzido pela graça até o dia da volta de Jesus. Amém, glória a Amém. Deus. Wagner falou sobre os provérbios de Salomão, né? E lá diz que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Então, quando não tem o temor de Deus, a sabedoria se torna loucura. Com relação à perdição dos ímpios, diz assim, Provérbios 5, 22. Quanto ao ímpio, a sua iniquidade o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá porque desavisadamente andou, e pelo excesso de sua loucura se perderá. Então, quem faz perder é a loucura do homem, não a sabedoria de Deus. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe você e sua família, e contamos com você no nosso próximo estudo.